começando mais um RafaCast. E aí, como vocês estão? Hoje eu estou super ansiosa, pois hoje vamos receber ele, professor de ciências, Daniel Vinhal. É assim que se fala? Exatamente. Eu acertei, hein? É um nome meio diferente, mas bonito. Obrigado. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço a vocês da TV Alegria, obrigado, Rafa. Vai ser um prazer falar com vocês sobre tecnologia, educação, o que está acontecendo no mundo do espaço, da exploração espacial, eventualmente falar também de alguns planetas, né? E como eu trabalho com ciência nas escolas, como eu trabalho com a minha exposição, eu trabalho também sendo professor há mais de 25 anos. Bom, então, já que eu estou super ansiosa, então que tal a gente começar logo? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: o que te motivou a estudar astronomia e o espaço? Muito bem, eu começo na verdade na ciência como um garoto, né? Ainda muito jovem, super curioso pelas grandes e maravilhosas formas da vida na Terra se movimentarem, os animais, as plantas, enfim, tudo que pudesse de alguma forma ser explicado, os fenômenos da natureza, né? Então eu começo tentando explicar esses fenômenos, né? Muito curioso, acho que a curiosidade é o que nos move, é o que nos leva a imaginar e a buscar também respostas, explicar melhor esses fenômenos. Então eu começo primeiro sendo biólogo, então a minha formação é biologia, eu sou biólogo, né? Eu sou professor e biólogo, mas num certo momento da minha carreira eu fiz também uma especialização pela UFG, pela Universidade Federal de Goiás, em astronomia, ou educação e astronomia. Isso me permite ser também professor de astronomia e astrônomo, o que me permite também levar para as pessoas o conhecimento sobre o espaço, sobre os planetas, sobre a nossa presença aqui na Terra, o que a Terra significa e representa no espaço, enfim, trazer de modo dinâmico e metodológico como a ciência trabalha com a compreensão do universo. E como é que as galáxias se formam e evoluem ao longo do tempo? Então, as galáxias elas estão espalhadas por um universo gigantesco que se expande cada vez mais. Existe um cientista importante nesse ramo da astrofísica que foi o Edwin Hubble. Inclusive, o telescópio Hubble recebe esse nome em função do Edwin Hubble, né? Que estudou e apresentou uma ideia, um estudo que mostrava que as galáxias estavam se afastando, né? Esse afastamento das galáxias era também, obviamente, em função da expansão do universo. Mas galáxias, na verdade, são grandes aglomerados estelares, né? Muita poeira cósmica, muita poeira estelar, muito gás, muito material. Entre esses materiais líquidos de alguns planetas, como a Terra, por exemplo, né? Nós estamos na Via Láctea, é o nome da nossa galáxia, e dentro dessa galáxia também, muito material fica girando ao redor de um centro, né? E muito provavelmente nesse centro haja ou existe ali um buraco negro, onde todos os corpos estão girando ao redor desse buraco negro, inclusive a Terra, né? Então, as galáxias elas são múltiplas, de vários formatos, e elas ajudam a compor o material e toda a matéria existente no universo. Seria isso. E quais são as principais características que diferenciam cada galáxia? O formato. Primeiro, a longa distância, né, sendo observada por telescópios espaciais, seria o formato. Tem o formato espiral, tem formato irregular, tem, por exemplo, galáxia planetária, tem uma infinidade de galáxias com seus formatos que nos ajudam a compreender essa diversidade galáctica que existe no universo. Essa forma de enxergar o universo de maneira ampla, e é realmente algo praticamente infinito. Não se conhece ainda, não se sabe de uma borda ainda do universo. Ou seja, para nós ele ainda é algo infinito, não é? E para você, quais são as descobertas mais significativas, surpreendentes na história da astronomia que mudaram completamente a compreensão do mundo, do universo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bem, desde o momento em que nós deixamos de acreditar na Terra plana, né, e para uma observação mais cuidadosa, baseada em ciência, metodologia científica, por cálculos, medições, nós percebemos que o nosso planeta era mais do que se pensava. Ele não era apenas um único planeta que poderia abrigar vida, mas um planeta também muito importante, até mesmo por sua dinâmica, né? Então, quando os cientistas começaram a observar a posição da Terra no universo, e principalmente no sistema solar, muitas concepções antigas ou explicações antigas caíram por terra.
que é a questão do terraplanismo, do geocentrismo. O que é o geocentrismo? Ele afirmava que a Terra estava no centro do sistema solar, quando na verdade não era bem isso. Que eu me lembro foi Aristóteles, não é? Não. Foi Não. Ptolomeu. Verdade. Ptolomeu começa com o geocentrismo e vem o Copérnico e traz o heliocentrismo. E aí o heliocentrismo é o quê? É a explicação de que o Sol está no centro do seu próprio sistema solar e os planetas e os satélites giram ao redor do Sol, formando então o que nós chamamos de sistema solar. Hoje o sistema solar, mais ou menos, ele tem uma idade de 5 bilhões de anos, não é? E essas descobertas, não somente que a Terra era um planeta redondo, ou pelo menos achatado nos polos, não é? Que a Terra não era mais o centro do sistema solar, muitas outras concepções foram mudando, inclusive até questões importantes, descobertas incríveis sobre a questão de como a vida evolui, de como a vida se desenvolve aqui nesse planeta. E para você, qual é a principal teoria assim, da astronomia que você tipo assim, mais acredita, mais gosta? Então, vamos lá. A ciência ela trabalha com método científico. Sim. O cientista ele precisa observar, ele precisa gerar uma hipótese, ele precisa testar, experimentar tudo que ele está fazendo, né? Até para comprovar mesmo aquelas ideias que ele tem sobre um determinado fenômeno. E até chegar a uma teoria. A teoria é uma tentativa de explicar um fenômeno. Ela vai tentar explicar. Mas que ainda não foi comprovado. Isso, exato. Não há uma comprovação ainda. Ela é uma forma talvez mais plausível, mais considerável sobre um fenômeno. Sim. E a gente busca, então, depois da teoria, obter a lei científica sobre um fenômeno, não é? Então, assim, existem várias teorias que ainda existem, mas também tem muita teoria que deixou de ser teoria para ser uma realidade científica, não é? As leis de Newton, as leis de Kepler, não é? As de Einstein. Por exemplo, Einstein, por exemplo, era um gênio incrível que muito que ele falou inicialmente era tido como teoria, mas de repente, quando a ciência deu um grande salto na descoberta dos fenômenos físicos, astrofísicos, de como o universo em relação ao tempo e espaço funcionam, essas ideias ou teorias passaram a ser leis científicas. Que é, por exemplo, vou citar apenas uma, que é, por exemplo, a teoria das ondas gravitacionais. O Einstein tinha feito um cálculo incrível sobre essas ondas gravitacionais, mas ele não tinha como provar. Não havia naquela época formas de comprová-la. Em um experimento chamado LIGO, que foi obtido a partir do choque entre dois buracos negros, esses equipamentos desse experimento conseguiram detectar uma variação e um balanceado muito significativo da curvatura do tempo e do espaço. Então, quando isso aconteceu, eles puderam verificar e comprovar que, de fato, existiam as ondas gravitacionais, que eram teóricas e passaram a ser uma fonte de pesquisa incrível, sendo, de fato, um conhecimento, uma lei científica. E qual é o conceito de buraco negro? Sim, o buraco negro que as pessoas falam, as pessoas gostam muito de falar sobre o buraco negro, e é verdade que é muito grande, misterioso, né? Sai sugando tudo que vê pela frente. De fato, essa questão de atrair objetos é uma questão muito, muito clara para nós, já que é um corpo celeste de muita massa e objetos de muita massa tendem a atrair objetos menores de menor massa, ok? E o que é o buraco negro? O buraco negro é um dos possíveis fins de uma estrela. Uma estrela quando morre, né? Quando ela chega ao fim de seu ciclo, ela pode ser uma estrela de nêutrons, ela pode ser uma supernova e ela pode também acabar virando ali um buraco negro, onde o centro dela fica muito escuro, onde nem a luz atravessa, nem a luz escapa ali, e ele vai aumentando a massa à medida que ele vai, diante de um movimento que ele faz, atrair novos objetos e se tornando cada vez maior. É o caso da nossa galáxia, por exemplo. A Via Láctea ela tem um buraco negro no centro, né? Que é o Sagitários A estrela, que fica no centro. Então, tudo que está ali próximo dele está girando muito rápido com ele. Ainda bem que nós estamos muito longe desse buraco negro, mas com certeza, por estarmos na Via Láctea, estamos também girando ao redor dele. Então, assim, são coisas incríveis que a gente tem descoberto, inclusive obtendo informações e imagens obtidas por telescópios espaciais, como o telescópio espacial Hubble, que eu citei anteriormente, e como também o telescópio espacial James Webb. Esse telescópio aqui é uma réplica dele, obviamente, não é? É um telescópio revolucionário, né? Ele foi enviado agora em 2021.
no dia 25 de dezembro de 2021, ele tem feito grandes descobertas no espaço, trazido pra gente as maiores joias do universo, galáxias distantes, aglomerados estelares, buracos negros, imagens incríveis, impressionantes em infravermelho de planetas que estão a longas distâncias da Terra. Então esses espelhos, por exemplo, são os espelhos principais, são 18 espelhos que conseguem capturar e conseguem verificar ao longe objetos que estão muito distantes de nós. E é provável que ele esteja mais ou menos numa região tão distante que se aproxime, pelo menos o que ele consegue alcançar, os primeiros 200 milhões de anos de existência do universo. Então será que ele vai nos trazer a origem do universo? Ele vai revelar pra gente como de fato o universo se forma? Esse é o telescópio espacial James Webb, que tem desenvolvido um trabalho incrível, tentando encontrar inclusive moléculas precursoras de vida e tentar trazer pra gente respostas mais plausíveis sobre a origem do universo e, claro, que a gente está esperando muito, está muito ansioso para isso, a origem da vida, ou será que tem algum planeta que exista vida? O que você acha? E eu ouvi dizer que a Lua, né, ela tá se afastando 0,3%, eu acho, por cento, a cada ano. E eu queria saber, né, se é verdade, assim, tipo assim, tem uma comprovação de que ela tá mesmo fazendo isso? Como é que é? Ok, a Lua ela é um objeto que é um satélite natural da Terra e ainda que ela esteja a uns 400 mil quilômetros daqui e lindamente observada no céu, ela está girando ao redor da Terra, não é? Sim. Então, vamos dizer que ela está sendo puxada pela Terra, pela gravidade da Terra, e, portanto, ela gira ao redor, como um satélite faz mesmo ao girar ao redor de um planeta. E esse giro que ela faz é um giro que, cada vez mais que ela gira ao redor da Terra, ela é lançada para fora. Então, esse lançamento dela para fora, que é feito de maneira muito, muito sensível, muito pequena, dá mais ou menos uns 3 centímetros por ano. De 1 a 3 centímetros por ano, que é algo natural. Sim. Então, isso significa que numa escala de 100, 500, 1000 anos, ela vai se tornar mais distante da Terra. O que não é muito bom, porque o que provoca as marés na Terra? É a Lua. O Sol também, mas não tanto quanto a Lua. Perfeito, exato. O Sol, ele consegue também influenciar a Terra de alguma forma sobre a questão das marés, mas o objeto que mais influencia a Terra, de fato, é a nossa Lua, o nosso satélite. Então, é verdade que ela está se afastando. Isso vai mudar, com certeza, a configuração do planeta Terra daqui a muito tempo. Não para agora, mas com o tempo isso vai acontecer sim. E é possível que daqui a muito tempo, né, bilhões de anos, a Via Láctea seja puxada para dentro do buraco negro? Então, ela já está sendo puxada, né? Parte dela. Os objetos mais próximos do buraco negro têm sido sugados, né? Têm sido levados para o seu interior, ali naquele centro da galáxia, e os objetos mais distantes do centro estão levemente girando ao redor. Você sabia que o Sol está, claro, como estrela e as demais estrelas girando ao redor da galáxia? Então, aí ele consegue levar a Terra e os planetas do sistema solar junto com ele, porque nós estamos presos gravitacionalmente ao Sol. Então, enquanto o Sol faz uma volta completa na galáxia, a gente também está indo com o Sol. E o Sol consegue dar uma volta ao redor da galáxia a cada 22 mil anos. Nossa! Então, assim, nós estamos de fato distantes desse centro, estamos seguros até então, mas é fato que no nosso centro galáctico existe sim um buraco negro ali. E o que você considera ser os maiores desafios atuais na pesquisa espacial? Muito boa pergunta. Bem, existem vários desafios, né? O maior deles talvez seja, de fato, procurar vida fora da Terra. Né? Isso aí pra gente é uma questão de honra, buscar, encontrar, ainda que sejam bioassinaturas, ainda que sejam moléculas simples, talvez bactérias, talvez fungos, talvez vírus, ou algo diferente, talvez. Pelo menos que seja feito de algum outro elemento químico que não seja o carbono, né? Então é um desafio gigante para a ciência. E hoje a exploração espacial não quer apenas levar o homem para o espaço, mas também trazer do espaço recursos como materiais, como, por exemplo, minerais importantes que possam impulsionar ainda mais a pesquisa aeroespacial para a gente tentar chegar mais próximo desses ambientes que possivelmente possam abrigar a vida. Outra questão importante também é a nossa vontade de chegar em Marte, né? Não é algo fácil, não é algo corriqueiro de se fazer, não é simplesmente vamos para Marte e vamos e já vamos viajar para Marte, não é assim. Então vamos levar mais ou menos 8 a 9 meses para chegar em Marte, uma viagem muito demorada, perigosa,
e que levam um certo tempo para que astronautas estejam submetidos às pressões do espaço. Ser astronauta é bacana, é legal, muitas pessoas querem ser astronauta, mas não têm a menor ideia do quão perigoso e de quão difícil é ser um astronauta. Então existem várias pesquisas que estão em curso, né? Outros telescópios estão também varrendo o sistema solar, varrendo o universo, buscando informações. Algumas sondas também estão girando ao redor de planetas, buscando e pesquisando, inclusive os satélites de alguns planetas. E para você ter ideia, a Lua Europa, né, o satélite Europa de Júpiter, é um oceano gigantesco de água. Acredita-se que esse satélite tenha mais água do que todos os nossos oceanos aqui na Terra. Então, todos os nossos mares ficam pequenos, próximos da quantidade de água que tem na Lua Europa de Júpiter. Então, são muitos segredos ainda que estão por serem revelados. E você acha que o nosso meio ambiente, né, as fumaças, essas coisas, né? A poluição. Isso. Pode prejudicar o espaço ao nosso redor, o universo? Com certeza. A Terra, pelo menos, já está sendo prejudicada há muitos anos, né? Com a intensificação da poluição do ar, a poluição das águas, né? O efeito estufa. Em alguns planetas, o efeito estufa, na verdade, é tido como algo muito bom, inclusive, e natural. Então, a Terra também, há muito tempo atrás, tinha um efeito estufa especificamente natural. Hoje ele é natural, mas também influenciado pelas ações humanas, né? A poluição, as queimadas, o desmatamento, a produção de lixo, né? Então todo esse material que acaba subindo para a atmosfera e fica retido na atmosfera, acaba sendo um intensificador da temperatura global, o que faz com que a temperatura suba, com que as geleiras derretam, né? Claro que esse processo acontece naturalmente, derretimento de calotas polares, o aumento ou a elevação do nível do mar, só que, obviamente, as ações do homem, somadas umas às outras em todos os continentes, acabam fortalecendo esse problema que nós estamos vivendo, que são as crises climáticas mesmo, assim, né? Então, temos que reverter esse quadro. O planeta Terra, ele ainda é o nosso planeta, aqui ficaremos por muito tempo ainda, não há um planeta B, pra gente correr rapidinho pra lá e, né? A Terra não é um planeta descartável e é aqui que ficaremos e deveremos cuidá-lo, pelo menos nos próximos 1000 anos, ou enfim, ou mais. E como é que a astronomia moderna utiliza a tecnologia para estudar objetos distantes no espaço? Sim, então, o telescópio espacial James Webb levou 17 anos para ficar pronto. 17 anos. Quando o Hubble foi lançado, em 1990, ele já estava sendo produzido, já estava sendo desenvolvido, ok? Então, assim, esses objetos nos ajudam a observar o universo de maneira mais próxima, de maneira mais categórica, mais científica e técnica, porque não há como a gente daqui, com um telescópio de superfície, observar tão distante como eles conseguem fazer. Até porque, Rafa, eles utilizam outras formas de observar esses objetos, outras frequências de ondas. Por exemplo, esse telescópio utiliza o infravermelho. Infravermelho é uma frequência de onda que o ser humano não consegue observar. Nossos olhos não conseguem observar o infravermelho, mas ele consegue. Então, através dessa observação profunda no universo, ele consegue desvendar segredos que a gente jamais imaginava. Que muitos desses conhecimentos estavam no campo teórico e passaram a ser conhecimentos consolidados, conhecimentos firmes e especificamente científicos que têm mudado a nossa compreensão de perceber o universo à nossa volta. Ai, gente, eu tô gostando muito do assunto, mas que tal agora a gente ir para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Pode ser? Sim, claro. Bom, então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.